Os ursos são um dos carnívoros mais poderosos e bem-sucedidos da Terra, ostentando 8 espécies, algumas das quais são os principais predadores de sua região. Eles também conseguiram se tornar os maiores predadores terrestres da Terra, ocupando mais da metade dos 10 primeiros lugares, com o urso polar reivindicando o primeiro lugar, às vezes pesando mais de 1 tonelada. Juntamente com o tamanho, eles têm as armas e a defesa correspondentes, o que os permitiu se espalhar por toda parte e hoje. Eles estão encontrados em todos os continentes, exceto em 2, um sendo bastante óbvio a Antártica e o outro sendo a África, estranhamente em toda a paisagem extremamente diversificada da África, que se estende por 12 milhões de mil quadrados ou 30 milhões de quilômetros quadrados. Nenhuma espécie de urso é conhecida, apesar de muitos outros grandes predadores, como numerosos grandes felinos chamando-o de lar. No entanto, nem sempre foi assim e durante uma parte respeitável da história da África, incluindo recentemente, os ursos podiam ser encontrados em todas as terras, das quais o mais bem-sucedido foi o agrium gigantesco. Ouvir isso pode primeiro fazer você pensar em outro urso gigante e mais conhecido com um nome muito semelhante, o Archaeopteryx, e os dois realmente compartilhavam algumas características normalmente não vistas em outros ursos, incluindo tamanho gigantesco. Mais importante, focinhos encurtados. No entanto, apesar Archaeopteryx possuindo esta característica, não era um urso gigante de cara curta como o anterior, mas sim um membro da tribo Ursidae Archaeopteryani e mais especificamente uma parte da família Subiopo, que hoje tem apenas um membro vivo, o panda gigante, o que significa que o parente vivo mais próximo do urso africano gigante era esse cara. Em contraste com sua relação, os pandas e o Archaeopteryx ainda eram muito diferentes, com uma grande diferença não relacionada à biologia sendo seu alcance, já que os pandas estão restritos a uma pequena parte da China, enquanto o Archaeopteryx tinha uma distribuição mundial que junto com a África também incluía a América do Norte, Europa e Índia e partes do leste e sudeste asiático, também era geralmente muito maior do que os pandas. Embora isso sendo dito que nem todo Archaeopteryx era um verdadeiro gigante, considerando que havia 7 espécies, no entanto, o maior deles definitivamente era um gigante. O maior de todas as espécies, de longe, foi o Archaeopteryx africanum que, como o próprio nome diz, foi aquele que chamou a África de lar desta espécie e era um gigante absoluto, mesmo para os padrões básicos, e superava quase todos os tipos de urso conhecidos pela ciência, com adultos medindo até 2 metros ou 7 pés de comprimento, enquanto pesava 750 quilos ou 1.650 libras, o que o coloca no mesmo nível do maior macho polar. Basta dizer, era um menino grande. Na verdade, até onde os paleontólogos sabem, foi o maior predador terrestre da África durante sua existência, o que significa que a África nem sempre foi a terra de gatos gigantes. Tal tamanho certamente teria removido os adultos do cardápio para qualquer predador em seu ambiente e ao mesmo tempo tornando uma ameaça potente, uma ameaça que é duplicada por uma mordida monstruosa que era mais forte de qualquer urso conhecido vivo ou extinto. Esse poder vinha do formato de seu crânio, que era muito largo e curto, permitindo que ele concentre uma pressão imensa em uma pequena parte dos dentes posteriores, com cada mordida gerando mais de 4.500 newtons de força, o que é quase o dobro de um urso polar ou urso pardo e o suficiente para esmagar um fêmur humano, o osso mais forte do nosso corpo. Há porém, porque essa impressionante força de mordida realmente convenceu certos paleontólogos de que era apenas um gigante amigável que preferia verduras à carne, já que nos ursos vivos aqueles com forças de mordida mais fracas em relação ao tamanho são tipicamente mais carnívoros. Embora aqueles com mordidas poderosas sejam mais herbívoros, como o panda, que usa sua mordida de 2.600 Newton para esmagar brotos de bambu, o formato geral do crânio do Archaeopteryx também foi usado como evidência adicional, pois foi descoberto que, em alguns aspectos, se assemelha ao crânio de um babuíno gelada. Primata que é conhecido por ser vegetariano. Felizmente a descoberta dos dentes e a subsequente análise isotópica esclareceram dúvidas sobre a dieta do Archaeopteryx, mostrando que ele era de fato onívoro e consumia grandes quantidades de matéria vegetal e carne. O formato de seus dentes, ou seja, os caninos, sustentava ainda mais uma dieta rica em proteínas, pois eram grandes e afiados, o que, juntamente com seu poder, os deixaria facilmente perfurar profundamente a carne. Mas mesmo com essas novas evidências, as pessoas, por algum motivo, eram realmente contra a ideia de um urso africano predador gigante e por isso foi proposto que, embora o Archaeopteryx consumisse parcialmente carne, não era um caçador. Em vez disso, era um necrófago especializado que tinha membros de constituição fraca que o tornavam lento demais para pegar qualquer coisa. Portanto, ele confiou em seu tamanho gigante para intimidar e assustar os predadores de mortes, que incluiriam inimigos poderosos, como um hidrodon.
Homotherium idofis, entre outros, uma vez que conseguisse uma morte, ele então usaria sua poderosa mordida esmagadora para quebrar ossos e acessar a medula óssea. Dentro de tal estratégia teria sem dúvida sido útil, mas atualmente a maioria dos paleontólogos discorda desta proposta. Em vez disso, acredita que o Agriotherium era ao mesmo tempo um necrófago e um verdadeiro predador quando precisava usar a cobertura de árvores e grama alta para emboscar presas. Com o corpo grande e a mordida poderosa de Agrium, ele não tinha muitos problemas derrubar animais grandes, como juvenis de hipopótamos estegodontes, rinocerontes e calês. Presas ainda menores provavelmente acabaram nas mandíbulas do Agrotério, visto que animais vivos que são conhecidos por serem necrófagos e relativamente lentos como o urso-preguiça ainda foram documentados caçando criaturas menores. Por causa disso, tem havido especulação de que até mesmo nossa própria linhagem pode ter encontrado seu destino na pausa deste urso, ou seja, o Australopithecus, que viveu na mesma área durante a mesma época, havia também que colonizou a África subsaariana, com os seus restos encontrados no extremo norte da Etiópia e até a África do Sul durante a sua existência. O Agriotherium podia ser encontrado numa mistura de florestas densas, savanas e pastagens, onde vivia ao lado de uma abundância de vida que, além das presas potenciais mencionadas, incluíam lances, cobras, cavalos, girafas, uletfelídeos, hienas, suede, pássaros, crocodilianos e insetos. É claro que isso só toca a superfície quando se trata dos diferentes animais que viviam ao lado, visto que a África tinha um grau tão alto de biodiversidade naquela época e ainda o faz, infelizmente, embora o Agrium não seja mais contado entre essa biodiversidade, pois desapareceu da África há cerca de 3,6 milhões de anos, marcando o fim de um reinado de 8 milhões de anos no continente e o fim dos ursos na África subsaariana para sempre. Provavelmente estamos pensando que o seu desaparecimento teve algo a ver com o calor opressivo que grande parte da África experimenta e, ainda assim, curiosamente, na época da sua existência, a África era na verdade mais quente, mas começou a experimentar uma queda na temperatura certa em torno de sua extinção, que também coincidiu com uma diminuição global conhecida como evento de glaciação do hemisfério norte, levando assim os paleontólogos a acreditar que foi realmente esse resfriamento que levou à sua extinção após seu desaparecimento. A África tornou-se sem bar e assim permaneceu por quase 3 milhões de anos. É provável que os ursos tenham outra chance de conquistar a África, desta vez na forma do urso atlas. Este não era realmente um gênero ou espécie totalmente novo, mas sim uma subespécie do marrom ainda vivo. Urso que de alguma forma acabou no norte da África, onde se estabeleceu no Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. A maior parte da população ficou presa nas partes internas das montanhas do Atlas, onde o clima era um pouco mais frio e seco, nunca se expandindo para o sul como um Agriotherium com um deserto do Saara bloqueando qualquer tentativa potencial de migração. No entanto, em sua casa relativamente pequena, o urso Atlas ainda alcançou um sucesso considerável graças ao fato de ser um dos maiores animais nas montanhas, com adultos pesando 1.000 libras ou 450 quilogramas. Além disso, os ursos atlas preferiam uma dieta mais vegetariana em comparação com outros ursos marrons, com a maior parte de suas calorias provenientes de bolotas e nozes roots, enquanto o resto era composto de pequenos mamíferos e provenientes de eliminação em seu ambiente. Ele coexistiu com uma variedade de animais conhecidos, incluindo o extinto elefante norte-africano e o leão-barbeiro. Os ursos atlas também obviamente coexistiram com os humanos modernos e rapidamente foram enviados para Roma para serem usados em lutas de gladiadores contra humanos e outros animais. Essas exportações são frequentemente consideradas um fator que contribuiu para a extinção dos ursos do Atlas, mas não os eliminou completamente e eles até sobreviveram ao Império Romano Ocidental por quase 1.400 anos. No entanto, infelizmente, no final, a extinção ainda os alcançou, embora não exatamente por meios naturais como a introdução do moderno. As armas de fogo para a região foram as que mais contribuíram para a sua queda. Com armas, as pessoas podiam, de repente, caçar este urso sem risco e a caça excessiva logo se tornou um grande problema. Este problema certamente não foi ajudado por indivíduos sendo enviado para zoológicos ou colecionadores ao redor do mundo. Também em 1870 foi declarado extinto depois que o último atlas conhecido foi morto por caçadores nas montanhas Tatan do norte de Marrocos, dando fim ao último urso africano. Uma verdadeira tragédia como chegamos a descobrir que os ursos do Atlas eram extremamente únicos. Este mistério sobre o último urso africano permanecerá e é improvável que qualquer novo urso apareça na África tão cedo, considerando, além disso, você tem grandes
corpos de água em ambos os lados do continente, o que significa que, num futuro próximo, a África continuará a ser a terra dos grandes felinos, mas os ursos não são os únicos animais que tiveram ancestrais terríveis que governaram as terras. Fique ligado no próximo vídeo, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.